Olá, Luiz Fernando Esgoda, Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, que gosta de marketing. Vem comigo toda quinta-feira com o Esgoda, lançando agora uma nova modalidade de colocar a você mais uma oportunidade de buscar conhecimento. Se fosse música, falaria que é um pupurri de músicas, mas é um pupurri de entrevistas. Então vamos pegar dois ou três ícones do mercado nacional que fizeram entrevista comigo, fazer um resuminho de alguns pontos fortes deles nas entrevistas para você escutar no dia a dia aí. Vem comigo, Luiz Fernando Esgoda, Agrocanal LFZ Consultoria. Hoje vamos falar com Paulo Alves, um ícone do mercado brasileiro, do mercado de sementes, do mercado de defensivos, Brasil, Paraguai, na Agrotech, na Alta do Brasil. Vamos estar falando sobre inúmeros assuntos importantes para você que gosta do agronegócio, para você que gosta de vendas, para você que gosta de marketing. Irmão, mas foi Aí, uma experiência incrível. Daqui a pouco a Monsanto comprou a Cargill e a gente se vê perdido, né? Tendo que começar tudo de uhum, novo. Isso provavelmente exatamente. aconteceu contigo também. Quanto tempo Mesma você coisa. ficou na Monsanto? Eu fiquei um período, assim, não foi muito longo na Monsanto, assim, foi uma experiência bastante intensa, a gente fez bastante coisa, foi aquele momento de lançar a família, né, a original, WG, Transorb, então foram 3 anos, assim, que olhando para trás parece que foram, sei lá, foram 7, 10 anos, né, a gente rodou principalmente o sul aqui de São Paulo para baixo, Rio Grande, o MS, Paraná, lançando a família, posicionando os hand-ups na época, né, que era essa a função, dando suporte de marketing para as regionais aqui do Sul, né? Então a Monsanto também estava aprendendo, né, a ter equipe de campo tão grande, né? Porque antes era uma empresa de hand-up, basicamente, né? Que tinha sua enorme participação, mandava no mercado, né? Então, ela estava aprendendo também como é que era o mercado de sementes, como é que era esse mercado de ter que posicionar produto. Então, todo mundo aprendeu. Acho que a Monsanto aprendeu com acertos e erros, que é normal, né? E nós, como funcionários na época, aprendemos junto, né? Porque foi uma oportunidade de ter um Big Brother, né? De ter uma Monsanto, né? Por trás e, graças a Deus, foram mais acertos, né? Mas uns Como é tropecinhos a gente que, dava, né? como é que você viu isso, Paulo, aproveitando esse momento, Sim. Monsanto, Cargill, Agroceres, Brascalb, virando Decalb, como é que você viu essa junção, né, que na época foi até uma aquisição, né, da Aquisição, sim. Monsanto, né, não foi joint venture, não foi nada, e nós Não, passamos a ser Monsanto. E aí você tinha uma Monsanto. empresa puramente que trabalhou com químico, com uma cultura, e uma empresa puramente, ou várias empresas puramente Várias empresas. sementeiras, né? E Como é é que você exatamente. viu isso? Como é que você enxerga isso hoje? Você acredita, ainda hoje, que um homem de campo, a gente tem que separar em duas coisas, né? Uma coisa é o Sim. teu time hoje, que a gente vai chegar lá, que visita o Aham. agricultor e tem um portfólio Exato. completo. Isso é uma Claro. coisa. Mas como fornecedor de insumos, É, como é que você enxerga esse RTV? Você acha que ele tem condições de trabalhar químico e semente juntos ou tem que ser time separado? Como é que se enxerga isso? pois olha, do meu ponto de vista, assim, certo, não tem certo e errado, né? Tem profissionais, tem muitos profissionais que conseguem fazer isso com maestria. Eu conheço alguns. Mas, assim, a gente está falando de uma maneira geral, é difícil, viu? É Ah, bastante difícil você ter um nível de qualidade de um RTV que tanto faça a parte de semente quanto a parte de química. É difícil. Eu diria que para uma empresa que tem 300, 400, 500 pessoas no campo, dizer que tem uma equipe que faz as duas coisas com qualidade, eu acho muito difícil. Pode ter 10, 15 ou 20 que façam isso, né? Mas é a grande minoria, porque o trabalho de semente é totalmente diferente, é muito mais tete a tete. Você pode ser o número um num ano, ter um resultado, nossa, colher, minha expectativa era colher 10 mil quilos, colhi 13. Ou seja, você superou a expectativa mais otimista daquele agricultor. Se você abandonar esse agricultor,
você corre um risco grande do ano seguinte, não 3 anos depois. Na safra seguinte, o teu milho ter 25% da área. E você esperava 80%, né? Porque você superou a expectativa. Mas por quê? Porque ele recebeu visita, ele foi lá, ele acompanhou outros dias de campo, vem aqui, olha, o mundo não é só isso, tem outras coisas, olha outros materiais. Então, mesmo você superando as expectativas assim totalmente, você corre o risco. No químico, não. Não é tanto assim, eu diria, né? No químico, se você supera a expectativa, seja com fungicida, você atinge aquele agricultor assim acima da expectativa dele, não vou dizer relaxe, né? Mas você não precisa estar lá atravessando lavoura e contando espiga e levando e vindo e fazendo tanta coisa. Ele mais ou menos se convence. Então são Sei. mundos diferentes. O São seu mundos diferentes. coração, Paulão, o seu coração hoje, ele é mais semente ou ele é mais químico? Eu sei que é Sim, difícil você falar, se não quiser não, responder, fala assim, essa eu pulo, esgoto. esse é o pulo. Não, assim, a minha formação foi na semente, né? Eu tenho muita saudade, né? A gente vai ficando mais velho, fica saudoso, mas eu tenho muita saudade daquela preparação para o dia de campo. Do dia de campo em si, não necessariamente, né? Daqueles 8 horas falando lá, não necessariamente. Mas a preparação, lado a lado, você montando aqui, aí o cara da Grosseries ali do lado, corneteando, o cara da Pioneer na Gilceu, esquerda, o Gilceu Rec. Gilceu, o cara da Agromen do outro lado, o Parênquima, e assim por diante, né? Corneteando, ó, esse milho aí. Não sei se chega até amanhã esse teu milho, acho que vai cair, hein? Paulão, Será que você fala não uma tem que verdade. amarrar? Fala uma verdade para mim. Hoje você pode falar. Ah, Você enxertava a espiga. nada, nós não enxertava nada. Ah, Nós enxertava rezava era pro o dia de pé campo ser inteiro. logo. Não, nós não enxertava a espiga, enxertava o pé na esgoda. Porra, na Trazia a planta Copavel, inteira, rapaz. Dia de campo na Copavel, uma vez deu um vento, rapaz. não Mas sobrou nada. não, levamos. A raiz tinha um tolete assim para nós implantar aquilo lá. E dele água, né, cara? Em respeito ao cliente, né? Porque ele vai até lá, não ter o milho lá é feio, né? Então tem que ter o milho, Sabe, mesmo que Paulão? seja transplantado. Eu tenho assim um coração sementeiro, mas eu Eu também também. não posso esquecer a entrevista que eu fiz com o Pedro Sasso aí, 15 Aham. dias atrás, lembrando dos tempos de Ciba-Geig, que foi a minha formação. Tantas e quantas palestras eu fiz de Primestra, Primatop, Ixi, Atrazina, lembra? Nuvacron, Tilt, homem, vivemos Tilt. Então foram Viveu épocas de tilt, glória. Mas assim, o que eu claro. vejo no grande diferencial de trabalhar com sementes, e que isso eu classifico como muito bom, Paulão, é que a gente nunca tem dois híbridos, um igual ao outro. Em químico, a Não, gente tem glifosato 360, tem 10, 15 marcas. Um híbrido de exato. milho, ele é único, com suas Não, e você, qualidades, com seus defeitos, mas ele é único, claro, você tem que né? entender, a genética, né? A gente fala em Pioneer hoje, Bayer, e outras várias Longping, empresas, KWS, Longping. Então não dá para cravar que a minha genética está boa, né? Ela está boa, vai ficar 2, 3, 4, mas é muito. Você está em é cima hoje, cíclico, né? né? É ciclo. Você está em cima hoje, você não pode ter soberbo de maneira nenhuma, porque você está em cima hoje, talvez você passe 3 anos aí complicados com aquele momento da genética que a tua empresa vai ter, e assim é o jogo. Você não tem meus próximos 20 anos já estão feitos. Não, filho. A genética Olha, não permite isso, né? Paulão, eu acho que você viveu uma época ruim como concorrente para você, com um híbrido, né, que a Grosseries tinha. Não, você já estava na Monsanto com É, 9010? 90-10 eu sofri mais com ele como agrotech já, como vendedor de Pioneer e o 90-10 na safrinha. Porque, Como funcionário foi pouco tempo, porque eu digo assim, mas Paulo, que o era híbrido, danado, hein? o milho ele tem três pontos aí, três pilares muito fortes, né? Que é a produtividade, sanidade e ciclo. Dificilmente a gente consegue um material que seja bom nos três, né? Os Quando ele é três, no muito bom tripé. em sanidade, aí o ciclo é muito grande, já não vai para a safrinha e vice-versa. E o tal do Isso. 9010 veio agregando muito em Era, cima desses três pontos, né? E foi difícil para a concorrência tirar esse não, material do mercado, né? Material muitos que anos de liderança. incomodou, né? Me incomodou bastante. O produtor realmente gostava do 90-10, né? Ele já
A área que ele ia plantar de 90-10, ele já tinha decidido. Quando você ia conversar com ele, ele estava discutindo aquele 20%, 25% que ele tinha deixado para você com os outros materiais, né? E, Paulão, Então, eu vivi a glória e vivi o desespero com esse material, cara. tudo que sobe um dia desce, né? Não tem mágica, né? Imagine, Paulão, aquele oeste do Paraná, quando eu gerenciava a marca AgroSéries e a Decalb tinha um material Sim, bom também, que era o 330. A gente vendeu 300 mil sacos de semente, Paulo, semente, né? antecipado. É Fizemos, antecipado ainda. fizemos a festa de final de ano, confraternização, lá em Foz do Iguaçu, só alegria, só Só alegria. alegria, só parabéns. Daqui a pouco, Paulão, me deu uma seca dos infernos, que os É, caras não conseguiram plantar naquele ano, Paulão. Foi chover, acho que era 15 de março. Nós mas tivemos 170 mil sacos de devolução, Paulão. imagina, o cara vai fazer o quê, né? Eu fui do Não, a céu, do agricultura céu ao é o inferno, dono cara. do inferno. A agricultura tem esse lado, né? Tem essa. O lado bom é que não tem ano igual, né? Então, todo ano você está começando de novo, vai juntando experiências do passado, né? Mas todo ano é novo, né? Que nem agora, por exemplo, nós estamos num ano novo de novo, né? Com chuva atrasada no norte, aqui no sul, no Paraguai também não para de chover, um lado alagado, o outro seco, replantio. O Mato Grosso, Goiás vão terminar de plantar em, sei lá, em novembro, né? O replantio vai ser Já se foi a safrinha? a janela, a safrinha, a janela da safrinha já bem complicada, ou seja, começou tudo de novo, ou seja, quem tem experiência zero começa de novo. Todo ano é algo, Haja coração, né? haja coração, né? Então, Mas, Paulo, isso que é o bom, né? hoje está mais fácil, Paulo, registrar produto. Vamos falar até mais no Paraná, que é sempre mais complicado do que antes, ou agora com esse governo ficou Eu, até mais difícil? não diria governo, eu acho que fácil nunca foi, é possível, né? Graças a Deus é possível. Existem algumas evoluções que foram feitas dentro dos órgãos lá em Brasília, então isso, inteligentemente, isso facilitou, né? De ser o mesmo produto. Você está na fila, lá tem um produto que é o número 2 na fila, e você é o número 60 na fila. E esse número 2 tem a mesma procedência que o teu, é a mesma fábrica, é o mesmo dossiê, né? Só que sendo registrado por outra empresa, você está lá no número 60, você é puxado junto, porque eles vão analisar, não a alta, não uma empresa aqui no Brasil, eles vão analisar quimicamente aquele dossiê, e aquele dossiê é exatamente o mesmo. Não é que ele é parecido, ele é o mesmo. Então não faz sentido todo o pessoal de Brasília investir um tempo para analisar esse dossiê e dali 6 meses, um ano, 2 anos, analisar esse dossiê de novo. É o mesmo. E Então, esses produtos que já facilita. existem, por exemplo, um glifosato 360, você quer Sim, trazer novo da China e comercializar no Paraguai, no Paraná. Isso é no fácil. Paraná. É, rápido nunca foi e não mudou nada nos últimos vários 10, 15 anos, não mudou. Fácil, vamos dizer, a gente vai aprendendo a fazer, vai vendo como funciona, tem as regras são claras, você fez aquilo bem feito, é fácil. Só que você não consegue um registro em 3 anos. Não existe. Mas é um glifosato mais comum. Não existe. Você vai levar 4, 5 anos, esse é o tempo. Entendeu? Então, o registro no Brasil ainda é moroso, lógico, né? Tem uma quantidade de empresas vindo registrar, é um dos maiores, se não o maior mercado do mundo, então não poderia ser diferente, né? Aconteceu isso com o mercado no farmacêutico, lembra? Né? E dominaram, né? O mercado hoje é dominado por genéricos no Brasil, né? É dominado, é mais de 50% tranquilamente. Então, essa é uma tendência. Os genéricos vão cada vez melhorando, misturas, diferenciações dentro desse pós-patente. Isso vai acontecer também com os químicos. E com Certo. isso, a concorrência aumenta. Então, tudo é bonito, né? Mas a concorrência aumenta. Né? Entendi. A gente fala, poxa, o Paraguai e tal. O Paraguai é um mercado muito mais concorrido que o Brasil. Muito mais. No mercado de químicos, é infinitamente mais concorrido. Porque Muitas existem muitos. formulações, né?
Não, e muito, como o registro foi durante muitos anos, ainda mas foi mais fácil. Hoje também leva seu tempo, tem todas as regras, mas é muito mais fácil comparativamente com o Brasil. Então tem muito importador. Então tem muito mais importador que o Brasil. Pode ter certeza que o Paraguai tem mais registrantes que o Brasil. Sim. E o mercado é bem 30 menor, vezes né? menor. Então, esse tipo de híbrido já está acontecendo no Paraguai. Não a exclusividade total, mas a exclusividade por produto, porque precisa ser feito um trabalho. Não é Coca-Cola, não se vende só porque se vende. O cara entra lá, a distribuição da Coca-Cola é maravilhosa, o cara entra, pega a Coca-Cola e nem viu por que pegou. Quando ele vê, ele já está tomando. Agora, um produto nesse nosso mercado, nesse nível de produto, carece uma assistência, uma explicação, o melhor uso, né? A gente sabe que hoje nós temos vários trabalhos lá com fungicidas, Goto. A nossa linha de fungicida hoje é Sumitomo. O nosso principal fungicida hoje é Sumitomo, exclusivo. É o Planet. No Brasil é o Scaliamax. Mas a gente tem experimentos nossos utilizando Planet e um outro produto de marca da Agrotech, ou seja, top. Planet e outro produto top da Agrotech. Esses mesmos produtos, comparados com alguns genéricos até, mas utilizados no momento certo, no final das contas dá a mesma coisa. Putz, então eu gastei num produto premium, um Planet da Sumitomo, 2 vezes e colhi a mesma coisa que utilizando um genérico. Claro. Quando que se aplicou? Então hoje a gente sabe que fungicida é importante, super importante. É uma ferramenta importantíssima, por isso que nós estamos com a Sumitomo. Agora, este produto ou qualquer outro, pode ser da Bayer, da Syngenta, aplicado no momento não correto, ele vira um genérico. Então você gasta mais e colhe igual. Então você está perdendo. Então a assistência técnica é essencial, é primordial. Você acha que o e-commerce, a venda via internet, ela dificilmente nós, na nossa geração, vamos assistir isso? Pois olha, Esgoda, não, eu acho que você talvez não, Esgoda. Obrigado. Você talvez. Não, brincando, nós estamos próximos aí. André, deixa eu só aproveitar esse gancho, porque você veio de um mercado diferente para o mercado do agronegócio, que teoricamente é algo que você sempre preconizou, trazer um diversity, né? Ou seja, alguém de mercados diferentes para outros mercados para poder aproveitar as oportunidades de um diante de outro. Como você viu isso dentro do que você já tinha trabalhado, que você pôde trazer isso para o agronegócio? Você conseguiu essa sinergia na tua concepção? Bom, como você coloca, Esgoda, eu sempre fui um firme defensor, né, de diversidade, né, nos mais amplos sentidos, né, diversidade de gênero, diversidade de histórico, né, diversidade de experiências, né, porque eu acho que isso ajuda, né, a gente a tomar melhores decisões como grupo, né. Por mais diferentes que as pessoas sejam, exatamente por serem diferentes, eu acho que elas adicionam perspectivas variadas, né, a gente acaba chegando a uma melhor decisão, né. E mesmo antes de me mover para o agro, dentro da área de químicos da Monsanto, eu passei por vários negócios distintos, né? Então eu acho que essa capacidade, né, de entender que os negócios, sim, eles têm diferenças, né? Mas que algumas coisas são muito similares em como você gerencia negócios, né? Foi o que permitiu essa transição, né? Que eu aplicasse conhecimento que eu tinha trazido de outras áreas, tá, para o agronegócio. Obviamente, respeitando as diferenças do agronegócio, né, respeitando as diferenças que, por exemplo, a agroindústria é uma indústria a céu aberto, respeitando diferenças que um produto como a semente é um ser vivo, né, não é uma embalagem de plástico. Então, eu acho que há que se ter a sabedoria de entender o que é diferente, né, o que é peculiar de cada indústria, tá? Mas ao mesmo tempo também tentar entender o que você pode transpor, né, de uma indústria para outra. Há muitos aprendizados, né? E até hoje mesmo aqui no meu trabalho na Nutri, né, que é um varejo agrícola, né, a gente vende insumos, né, eu olho outras indústrias. Então eu olho a indústria de bens de consumo, né, eu olho o sistema bancário, né, eu olho o que a XP está fazendo, o que o Itaú está fazendo e como tratar com seus clientes, né, eu olho o que o hospital
Albert Einstein está fazendo com lidar com seus pacientes e como que você gerencia o relacionamento com o paciente ao longo da sua vida. Então eu acho que sempre tem aprendizados que você pode trazer, né, de indústrias distintas, né, e acho que é isso que enriquece, né, porque um dos aprendizados que eu tive também é que as empresas tendem a fazer muito benchmark dentro do seu próprio campo, né, e o que faz muitas vezes que as empresas se tornem cada vez mais parecidas, né, e eu nunca vou esquecer de uma conversa que eu tive um dia, muito tempo atrás, né, depois eu volto para contar a história toda da minha carreira, mas há muito tempo atrás eu me lembro que eu estava saindo, a gente trabalhava juntos nessa época, eu estava pegando um voo, eu acho que era de Chapecó, de volta para Curitiba, né, e eu, por acaso, sentei ao lado, né, de um colega que trabalhava na Syngenta, né, e eu me lembro, né, que na nossa conversa, né, obviamente mantidas as confidencialidades que a gente tinha que manter, eu me dei conta, né, que a gente olhava para eles e eles olhavam para a gente, né, e que a gente estava rapidamente convergindo para fazer muitas coisas similares, né. E quando você tem todo mundo fazendo a mesma coisa, né, a capacidade de diferenciação, né, de oferecer algo distinto, né, se torna muito limitada, né? Então eu acho que você buscar exemplos fora da sua indústria ajuda bastante a você manter essa vantagem competitiva dentro da sua indústria, tá? Então eu realmente acredito, né, em trazer diversidade e em ter um olhar distinto, né, mesmo que você esteja numa indústria também estabelecida como a nossa, como agronegócio, tá? Voltando lá para a história, tá? Então entrei no agro, né, em 1998, 99 nós começamos a trabalhar juntos, né, Esgoda, fui para o campo, né, ser gerente regional, depois assumi toda a gerência sul da Monsanto e eventualmente virei diretor comercial da companhia, né, e daí em 2004 eu acabei me mudando para os Estados Unidos. Uma das coisas que eu queria falar, né, nesse período dentro do Brasil, né, em que como é que eu deixei de ser um completo estranho, né, na indústria, eu aprendi muito com pessoas como você, né? Então eu acho que a combinação, né, de ter gente que conhece muito um negócio, né, que nasceu num negócio como você, né, que passou sua vida inteira trabalhando no agronegócio, né, e ter a capacidade de ouvir pessoas que conhecem muito o negócio, que entendem dele, mas ao mesmo tempo ter um olhar crítico, um olhar inquisidor, né, que faça perguntas, né, permite com que você aprenda. Então, eu acho que o maior aprendizado no agronegócio, né, especialmente naqueles anos iniciais, foi sentar, né, numa caminhonete com você ou com os RTVs, né, e passar horas dirigindo, né, e aprendendo, né, ouvindo, né, e aprendendo como que esse negócio era feito. Então foi uma experiência para mim fundamental, né, aqueles anos que a gente passou no campo, entre morar em Curitiba lá, gerenciar o Sul e depois como diretor comercial. O que eu mais aprendi, a forma como eu mais aprendi, foi efetivamente conversando, né, com pessoas como você, como os nossos vendedores, né, os gerentes. Foi aí que os agricultores, obviamente, os nossos parceiros na época, os canais de distribuição. Então, foi aí a grande fonte de aprendizado. Eu acho que essa combinação é muito importante, né? Aí fui para os Estados Unidos, passei 1 ano e meio lá na companhia, aprendendo bastante sobre todo o processo de inovação da Monsanto, né? Como se cria produtos de biotecnologia, como você traz eles para o mercado. E daí fui morar na Ásia, fui morar em Singapura, né? Fui gerenciar o Sudeste Asiático, alguns países na Ásia, foi uma experiência fenomenal, porque aí, mais uma vez, né, como é que você gerencia uma empresa agrícola trabalhando no Sudeste Asiático, com uma agricultura completamente distinta, pequenos produtores, com muitas coisas diferentes, né? Então foi bem interessante, né, passar por essa experiência também de mudar de cultura, né? E também foi um tremendo aprendizado aí. E voltei para o Brasil em 2008, né, depois de ser presidente da companhia na Ásia, como presidente da companhia no Brasil, né, e fiz um longo período aí como presidente da Monsanto no Brasil. Foi um período muito rico, foi um período que ele estava introduzindo biotecnologia, foi quando lançou-se milho Íldriga, milho VT Pro, já tínhamos a ARR rodando no campo há algum tempo, fizemos todo o lançamento de Intacta, começamos o lançamento de Intacta, que efetivamente
ganhou a escala comercial depois que eu saí da posição, né? Tive mais uma posição global agora, de volta nos Estados Unidos, como líder global de manufatura e supply chain, até que eu decidi voltar para o Brasil por razões pessoais. Eu queria voltar a morar aqui e me desliguei da Monsanto após 23 anos, né? Fiquei um período descansando, né? E depois virei a CEO da Nideira Sementes, né? Que está passando por um processo de transformação, tinha muita coisa para ser reconstruída e construída também no Brasil, né? Fizemos esse trabalho, foi muito interessante, foi muito engajador, e acabamos vendendo a empresa, né, por uma decisão dos donos, os chineses na época, e a empresa acabou sendo adquirida pela Syngenta. Fiquei um tempo na Syngenta, né, juntando Syngenta Sementes com Nideira Sementes na América Latina, e acabei, depois de um tempo, decidindo sair, né, para procurar algo distinto, né? Queria uma experiência diferente da que eu já tinha tido trabalhando com sementes, tanto na Nideira, quanto na Syngenta, quanto na Monsanto, e encontrei esse desafio muito interessante que tem sido a Nutri, né? A Nutri tem sido uma oportunidade de trabalhar ainda no agro, mas trabalhar em outro pedaço da cadeia de valor, que é o varejo de insumos agrícolas. É uma indústria em transformação, né, que é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, que é transformar e criar algo novo. E hoje a Nutri, se não é gigante, está próximo a isso, está se tornando, né, uma gigante no mercado, né? O maior problema que você acredita ter encarado nesse processo, nesse tempo, entre estar você e uma secretária lá e você estar com o time que você se encontra hoje, com os distribuidores que você encontra hoje? Qual foi o maior desafio que você acredita ter encarado nesse espaço de tempo e como solucioná-lo? Eu acho que o maior desafio, obviamente que você pode, tem várias coisas que são desafiadoras, né? Eu acho que desenhar, né, uma estratégia, ou seja, como que você vai criar valor para o seu cliente, né? Ou seja, o que vai tornar, o que faz você diferente, né? Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Então, o que você vai fazer que vai te criar uma vantagem competitiva, né? Definir, eles sempre dizem que estratégia começa por definir que jogo você vai jogar, né? Onde você vai jogar e como que você vai ganhar esse jogo, né? E eu acho que passar por esses primeiros passos é super importante, né? Ou seja, fazer o conceito, né, de qual é a sua estratégia, que são esses pedaços, onde você vai jogar, né? E como você vai ganhar esse jogo, tá? Mas depois disso, né, eu acho que o grande desafio é a construção do time, que você mesmo mencionou. Então, como é que você constrói um time, né, que possa executar e entregar essa estratégia? Então, atrair as pessoas, né, e fazer com que elas trabalhem bem juntas é sempre o maior desafio de gestão, né? Todos os outros, eles são consequência desses, né? Então, se você consegue ter um time forte com você, né, os outros desafios são muito mais fáceis de serem conquistados. Acho que o maior desafio, efetivamente, é a capacidade de você atrair, reter, desenvolver pessoas, ter as pessoas corretas nas posições adequadas para elas. Entendi. Você acredita que hoje teu time está pronto, André? Eu acho que time nunca está pronto, tá? Eu esperava bem essa resposta. Eu acho que time nunca está pronto, né? Eu acho que a barra sempre sobe, né? Então, eu acho que o time que você tem hoje é sempre o compromisso, né, é sempre um meio ponto entre o time que você tinha ontem, né, e o time que você vai ter amanhã, né? Então, eu acho que está sempre numa jornada, né, e time está sempre numa jornada também. E quando eu falo time está sempre numa jornada, pode ser até que seja com as mesmas pessoas, né, mas talvez a forma como eles trabalhem ainda não esteja lá, né? Não necessariamente significa que você não tem as pessoas corretas, né? Você pode até ter as pessoas corretas, mas a forma, a dinâmica do time ainda não está lá, né? Então eu acho que você contratar um bando de gente, botar numa sala e dizer que eles são um time, é uma ilusão, né? Um time se constrói ao longo de muito tempo, né? Se constrói através de práticas de governança, mas se constrói também através de processos conhecidos de construção de time, ou seja, como é que você constrói confiança, como é que você constrói um objetivo comum, como é que você constrói a liberdade de um cobrar o outro. Então, o time sempre está em evolução, né? E às vezes sim, você tem que trocar pessoas no seu time, isso é normal, tá? Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida e continuo a fazer até hoje, tá?
Então eu acho que, e isso é uma coisa que eu sempre cobro dos meus diretos, né, que a gente tem que garantir que a gente sempre tem as pessoas adequadas, né, dispondo das ferramentas corretas, né, com os recursos adequados e também com uma visão clara, né, de onde chegar. Né? Acho que todo mundo na vida busca, né? Tem sempre falam, são 3 coisas, né? É autonomia, maestria e propósito. Né? Então você busca ter autonomia para poder deixar a sua marca e criar um impacto. Todo mundo quer fazer isso, ninguém quer ser medíocre, né? Todo mundo busca fazer muito bem o seu trabalho, e para isso você precisa de ferramenta, precisa de treinamento, né? E todo mundo busca um propósito. Né? Ou seja, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar, que legado que eu vou criar, né? Eu acho que o trabalho do líder é garantir que todo mundo que trabalha com você tem essas 3 coisas, né? Ter espaço para trabalhar, tenha ferramenta e tenha conhecimento e tenha um propósito claro. Se você gostou desses pequenos trechos, dessas entrevistas que vocês acabaram de ver, deste resumo de algumas entrevistas que estamos fazendo, deixe seu joinha aí, clique aí no positivo e clique no link para você assistir a entrevista completa com esses 2 ícones do mercado nacional do agronegócio. Fique à vontade, assista a entrevista, vem comigo, Agrocanal LFZ Consultoria. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Toda quinta-feira com Esgoda. Até a próxima!